Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está se preparando para as provas de humanas. As questões de humanidades do Enem são muito ricas e profundas, são poderosas, ajudam a gente a entender a situação no mundo e aqui no Brasil. Esta questão, por exemplo, mostra o Afeganistão, sobre o regime do Talibã. Mostra mais especificamente mulheres corajosas, empoderadas, enfrentando a opressão do Talibã. O Talibã é responsável por muitas violências contra mulheres. E aí, algumas juízas, o texto nos fala aqui que 220 juízas estão escondidas com medo de retaliações do Talibã. Uma dessas juízas chegou a condenar centenas de homens, porque esses homens cometeram violências de tudo quanto é tipo, estupro, assassinato, tortura contra mulheres. E aí, vai lá, essas mulheres corajosas, enfrentando essa desigualdade, essa opressão, fazendo justiça. Mas o Talibã retomou o poder e aí começaram a perseguir essas mulheres. Aí até tem uma ONG aqui que diz que cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida, sob o regime do Talibã no Afeganistão. Bem pesado isso. Essa é a estrutura dessa sociedade. A partir daí a gente analisa o que o texto pede, o que a questão pede. Está pedindo o seguinte, né? O texto está evidenciando uma situação. E essa situação representa algo. O que está sendo representado nesse texto? Por acaso, é afronta às estruturas sociais? Aqui já tem um primeiro cuidado para a gente já não sair errando e assinalando essa alternativa. A alternativa A está dizendo que afronta as estruturas sociais, mas não está tendo nenhuma afronta aqui. A estrutura social é essa que foi apresentada no texto, essa opressão. A gente tem que tomar cuidado para não dizer, nossa, que absurdo isso. E é um absurdo mesmo. E aí a gente acha que a estrutura social está sendo abalada. Não. A estrutura social daquele povo, naquele momento, com aquela situação política, infelizmente é comandada por um grupo opressor. Principalmente opressor contra mulheres. E assim a sociedade se estrutura. Então está tendo sim uma estruturação social, não uma afronta à estrutura social. Por isso o item A está errado. O item B, desprezo aos valores religiosos. O Talibã é extremamente religioso e aquelas mulheres, em momento algum, estão fazendo afronta à religião. Não. Aliás, elas podem estar muito bem usando da boa-fé religiosa para mostrar os crimes e os pecados que os homens estão fazendo. Então não há nenhum desprezo a valor religioso apresentado no texto. Item C, transgressão às normas morais. Que transgressão a normas morais está tendo aqui? O texto está mostrando uma questão de enfrentamento das mulheres contra a violação de seus direitos. Talvez aqui a gente pode olhar, os homens estão transgredindo regras morais, normas morais. Aí é possível a gente pensar. Mas o ponto central é o que as mulheres estão fazendo. E elas estão transgredindo normas morais? Não. Elas estão pelo contrário. Olha aqui para o texto, né? Defensoras ferrenhas da lei. Buscaram justiça. Isso não é transgredir normas morais. É defender a boa moral, né? Então, o item C está fora também. Item D, desrespeito à dignidade humana. Isso está sendo mostrado no texto. Vamos deixar o item D de lado um pouquinho e ver o item E. Oposição aos princípios hierárquicos. Não se trata exatamente de uma oposição de hierarquia. As mulheres não estão invertendo os papéis. A partir de agora, nós mulheres vamos torturar os homens. Não. Apenas buscando justiça e um mínimo de dignidade. Por isso o item E está fora. Essa busca por dignidade não é uma oposição de princípios hierárquicos. Essa busca de dignidade é o que está faltando. Quer dizer, estão buscando dignidade, mas é justamente porque ela não existe. Ou ela está sendo desrespeitada. O que o Talibã está fazendo com essas mulheres é uma falta de respeito humano, uma falta de dignidade à vida humana. Por isso o item D está adequado.